No Frente a Frente desta noite estão Helena Roseta e Marco António Costa, que está em direto dos nossos estúdios de Matosinhos. Muito boa noite aos dois. Boa noite. Arquiteta Helena Roseta, comece por si e pela sua nota prévia. A questão que eu hoje queria trazer é uma pergunta que eu gostava de deixar para refletirmos todos e para questionarmos. E é a seguinte: nós temos em Portugal, tínhamos em 2014, 2.392 presos preventivos, são 17% da população prisional. Acontece que supostamente vivemos num Estado de Direito. Se vivemos num Estado de Direito, os presos preventivos, além de já terem a privação da liberdade, não perdem outros direitos. Nomeadamente, não devem perder direitos e garantias individuais que a Constituição garante a toda a gente. Nomeadamente, o artigo 37 da Constituição, liberdade de expressão e informação. Ora, nós soubemos recentemente que um determinado órgão de comunicação social queria fazer uma entrevista a José Sócrates e o diretor do estabelecimento prisional de Évora não autorizou. Eu interrogo-me, porquê? Isto tem que ser explicado, porque eu não concebo como é que, num Estado de Direito, um diretor de uma cadeia pode impedir um preso de usar a sua liberdade de expressão de uma maneira legal, legítima, responder a perguntas, por escrito, naturalmente. Eu acho isto inaceitável. Sei perfeitamente que a maior parte da população prisional nem sequer tem acesso a defender-se desta maneira porque não são conhecidos e, portanto, naturalmente os jornalistas não os questionam, mas o facto de uma pessoa estar detida, ainda por cima detida preventivamente, não foi acusado, tem a presunção de inocência, eu interrogo-me se num Estado de Direito isto é possível. Acho isto muito, muito grave e acho que tínhamos todos o direito a ter uma explicação sobre isto. Marco António Costa, boa noite. A sua nota prévia? Mais boa noite. A minha nota prévia é sobre um protocolo que foi celebrado na passada terça-feira entre o governo português e o setor social português, as mutualidades, as misericórdias e as IPSS. Pela primeira vez, este protocolo incluiu não só um acordo que abrange as relações entre a Segurança Social e as instituições do setor social, mas também inclui o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. É a primeira vez que isto acontece e tem, para além deste simbolismo, tem uma importância estratégica muito grande. Porquê? Porque, para além deste protocolo, reforçar em 50 milhões de euros as verbas destinadas no ano 2015 a novos acordos de cooperação, isto é, abrirem-se mais vagas para crianças, para jovens, para pessoas deficientes, para idosos, nas várias instituições em Portugal, também permite uma perspectiva de devolução no âmbito da saúde de vários hospitais às misericórdias locais, no sentido de ser feita uma gestão integrada e mais próxima dessas unidades hospitalares, que, continuando no Serviço Nacional de Saúde, passam a ter essa gestão do setor social. E, por último, o Ministério da Educação, no sentido de articular de forma mais capaz as relações entre a rede escolar e o setor social, no sentido de não haver atropelos nem conflitos naquela que é a rede pública, uma rede pública que deve ser composta não só pelos estabelecimentos do Estado, mas também por aqueles que, sendo do setor social, prestam um serviço público à nossa população. São cerca de 1.200 milhões de euros por ano que o Estado investe neste setor, é um investimento extraordinariamente importante, é talvez a parceria mais relevante que o Estado tem e que maior retorno traz. Quando investe 1.200 milhões de euros, poupa seguramente 3 vezes esse valor, porque as instituições sociais fazem um trabalho com esse valor 3 vezes superior ao valor que o Estado investe. E, para além disso, constitui uma inovação a participação do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação e abre uma nova perspectiva para o futuro que é muito importante para os portugueses. Helena Roseta, vamos ao nosso principal tema desta noite. Foi decretada uma requisição civil na TAP para impedir os efeitos mais negativos de uma greve decretada para a última semana do ano. Concorda ou não com a requisição civil? Vamos lá ver. Eu estive a ouvir o Sr. Ministro Pires de Lima. A declaração dele começa dizendo: tendo em consideração as implicações particularmente graves para o funcionamento de serviços essenciais de interesse público e setores vitais da economia nacional, por aí fora. Para esta expressão, funcionamento de serviços essenciais de interesse público e setores vitais da economia nacional, é retirada diretamente da lei. Uma lei do PREC, atenção, uma lei do PREC, é uma lei de 1974, de novembro de 74, em que diz que a requisição civil compreende medidas determinadas pelo Governo em circunstâncias particularmente graves para serviços essenciais de interesse público ou setores vitais da economia nacional. Eu acho isto uma coisa extraordinária. Então o Ministro vem dizer que faz uma requisição de serviço público porque há serviços essenciais de interesse público e setores vitais da economia nacional na TAP, então ele vai privatizá-la a seguir. Então é de interesse público e é vital para fazer uma requisição civil.
já não é de interesse público e vital para nacionalizar a seguir, para privatizar a seguir. Isto é uma contradição. Se o Governo acha que realmente a TAP é um serviço essencial de interesse público, é um setor vital da economia nacional, não a pode privatizar, ponto. Este argumento cai pela base, não pode estar a pretexto do interesse público e de ser um setor vital para impedir uma greve e depois daqui a umas semanas vai dizer que vão privatizar porque já não é de interesse público, já não é um setor vital. Eu acho isto inaceitável. Helena Roseta, mas nós tivemos há uns anos, por exemplo... Não, mas ouça, com certeza. Vem invocar que o Mário Soares também fez, o António Guterres também... Desculpem lá, eu já estou um pouco cansada. Não ia invocar nada então, disso. Esta é uma greve que efetivamente tem efeitos num setor determinante da economia. Com certeza. Oh, Ana, mas não tem de ser público. Desculpa lá, mas é o que está na lei. Tem que ser. Para usar a lei para invocar. Ele é que invocou esta lei, não fui eu. Ele é que invocou esta lei. Porque de hoje à amanhã, quando eles privatizarem a TAP, se os trabalhadores da TAP fizerem uma greve, o Governo já não pode invocar esta lei porque é uma empresa privada, não poderá fazê-lo. Não é um setor vital de interesse público. Perceba aqui uma questão de que é uma contradição de fundo. Eu ouvi uma pessoa da Comissão de Trabalhadores invocar isto e está cheia de razão. É uma contradição de fundo. É evidente que nós podemos dizer, e eles dizem, o Governo diz, que o Mário Soares também fez e o António Guterres também fez. Eu já estou um bocadinho cansada, devo dizer, cada vez que o Governo faz uma coisa que acha que pode ter problemas, diz que os outros também fizeram. Não me adianta nada. Cada Governo é julgado no fim do seu mandato pelos eleitores. Os governos do Mário Soares e do António Guterres já foram julgados, o José Sócrates também. Estes é que ainda não foram. E, portanto, serão com base naquilo que estão a fazer. A questão de fundo que eu coloco é esta. Porquê é que o Governo não aceitou levar as negociações com a plataforma dos sindicatos até ao fim, que estava previsto ser até janeiro? Porquê é que teve que acelerar e porquê é que, no fundo, encurralou os sindicatos que se ficaram com uma única arma? Os sindicatos só têm uma arma, que é a greve, não têm mais nenhuma. O Governo tem todas. A requisição civil, a privatização, a ameaça de despedimentos, tudo. Os trabalhadores só têm uma. E o Governo empurrou a plataforma para esta solução. E, portanto, eu acho isto inaceitável. E também acho inaceitável, mas teremos a ocasião de falar, certamente, acho inaceitável que o Governo diga que não há alternativas à privatização. Eu gostaria depois de falar sobre isto, depois de ouvirmos o Marco António. A opinião do Marco António Costa sobre a requisição civil e sobre a urgência desta situação. Bom, eu antes de mais gostava de deixar claro que fiquei bastante satisfeito com as explicações e com a posição que a Helena Roseta acabou de expressar. É que, de facto, ela fez um histórico da situação, é uma lei de 74, que permitiu que em 77 e em 97 dois governos do Partido Socialista liderados por distintos socialistas lançassem mão da mesma lei, exatamente nas mesmas circunstâncias, para fazer valer os mesmos pontos de vista. O que está aqui em causa é que esta greve é anunciada no momento com uma dimensão e com um impacto completamente desproporcionado. Nós sabemos que o Governo não fechou as negociações, que manteve sempre uma linha aberta de negociações. Não existe, ainda hoje ouvimos o Ministro da Economia dizer que não existe um caderno de encargos encerrado para o concurso público. Está em aberto e convidou novamente hoje na SIC, no Jornal da Noite da SIC, os sindicatos a retomarem as mesas das negociações, mas nenhum governo governa sobre o cutelo permanente de ter uma greve marcada, uma greve com um impacto enorme, do seu ponto de vista financeiro, com um prejuízo para a empresa superior a 30 milhões de euros, mas pior do que isso, com uma circunstância de ser 4 dias seguidos de greve, numa altura do ano que é altamente complexa para um conjunto de cidadãos, nossos concidadãos, nomeadamente da diáspora, que buscam, nesta época do ano, terem a oportunidade de passar com as suas famílias e de estarem junto aos seus familiares. Mas a questão de fundo, que me parece mais importante, é saber se os sindicatos estão ou não estão disponíveis para suspender a greve e regressarem às mesas de negociações. O Governo apresentou uma requisição civil nos termos da lei. Fê-lo porque não tem alternativa face à atitude de força completamente intransigente dos sindicatos na forma como apresentou a questão e como colocou o cutelo sobre a cabeça e sobre o pescoço do Governo. Não há nenhum governo legítimo e democrático como o que está em exercício de funções que possa aceitar uma situação desta natureza. E eu gostava aqui de deixar, claro, uma palavra de respeito e consideração pelos sindicatos. Os sindicatos, ao longo destes anos, têm exercido sempre um papel importante e relevante naquele que é o diálogo social, mas há momentos em que se extremam as posições e, portanto, os governos têm que lançar mão da lei para fazer valer os seus pontos de vista. Agora,
Parece-me também claro que é uma greve que não reúne o consenso dentro da própria TAP. Os trabalhadores, há notícias que começam a circular de haver um certo descontentamento e um desconforto grande dos trabalhadores, de alguns trabalhadores da TAP, não sei se muitos poucos, porque não estão contabilizados, também não sabemos quantos irão aderir à greve, se serão os 100% ou não, porque o facto dos sindicatos convocarem a greve não quer dizer que todos os trabalhadores tenham necessariamente que aderir a essa greve. Nos dias da greve. Mas vamos ao essencial desta questão, e a arquiteta Helena Roseta queria falar sobre as formas de privatização ou as soluções para o futuro da empresa. Eu quero voltar aqui porque isto é uma questão de fundo. Eu acho que este governo tem privatizado, a eito, coisas que não devia privatizar, que são interesses estratégicos nacionais. Estou-me a lembrar da REN, estou-me a lembrar da EDP, estou-me a lembrar de muitas coisas que já perdemos. Bom, agora querem privatizar a TAP. Não é de agora. Isto já vem de trás, já há muitos anos. Isto é um compromisso internacional. Espera aí, calma aí, já lá vamos. Eu estive a estudar isto com cuidado. É um compromisso internacional que vem desde quando? Vamos lá ver com cuidado. Ele está no Vamos lá ver com memorando cuidado. Não, calma, antes do memorando, muito antes do memorando. 25 de março de 2010, a Assembleia da República aprovou o Programa de Estabilidade e Crescimento, o PEC 3, na altura Ministro Teixeira dos Santos e José Sócrates, em que se previa, em matéria de privatizações, uma receita de 5.500 milhões de euros, com alienação parcial e abertura de capital da TAP ou parceria estratégica, portanto, era uma alienação parcial. Parcial. Em março de 2011, veio o famoso PEC 4, que foi chumbado pela Assembleia da República, chumbado por todos os partidos, tirando o PS. Aí previa-se aumentar esta receita de privatizações e dizia-se, dependendo do montante efetivo da receita, montante efetivo da percentagem de participação. No memorando dia 17, há várias versões do memorando, mas eu fui à oficial, que foi efetivamente assinada, que é 17 de maio de 2011, dizia-se, na parte das privatizações, que o Governo iria acelerar o plano e que tinha a expectativa de vender a TAP até final de 2011. Até aí falava-se em alienação parcial e pela primeira vez aparece a expectativa de vender a TAP sem explicar se é parcial ou não. A primeira fase correu mal, como sabemos. Muito bem. Depois houve várias revisões do memorando por aí fora. Isto era para ser até ao fim de 2011, depois na segunda revisão do memorando já era até ao fim de 2012, depois na quarta revisão do memorando já era até 2013 e depois na nona revisão do memorando, em outubro de 2013, há uma coisa fundamental. O Governo diz, e é já este Governo que diz, foi atingido o objetivo dos 5 mil milhões. Ora, se foi atingido o objetivo de 5 mil milhões, pergunta-se porque é que mantêm um compromisso de uma coisa cujo objetivo já foi atingido. O objetivo das privatizações era uma receita de 5 milhões e 500 mil, 5 mil milhões e 500, e já foi atingido nesta altura. Bom, se já foi atingido, poderiam ter repensado. Não repensaram e prometeram que iam fazer o concurso assim que houvesse condições. 10ª revisão, 11ª revisão, 12ª revisão. Em abril de 2014, diz o Governo, os resultados da TAP têm melhoria, o Governo vai reavaliar o relançamento do processo em 2014. Em maio acaba o Programa de Assistência Económica e Financeira, o Governo vai reavaliar e agora no final do ano 2014, já depois de acabado o programa, já depois de atingido o objetivo, o Governo vem dizer não há alternativa. Tenho aqui uma entrevista do Sr. Secretário de Estado dos Transportes, há várias alternativas, evidentemente que há várias alternativas. Intervenção do Estado, o Governo diz não pode ser, que a Comissão Europeia não deixa. Não é bem assim, já se percebeu que não é bem assim, que até poderia ser em circunstâncias muito especiais, mas levaria eventualmente... E provavelmente com uma reestruturação que não agradaria aos sindicatos. Mas há outras soluções, o António Costa falou e eu também acho que ele tem razão. É possível abrir o capital da TAP. É possível abrir o capital da TAP. Essa pergunta é feita hoje, numa entrevista no Público, o secretário de Estado responde assim. Infelizmente, no caso da TAP, todos os conselhos que recebemos, não sei de quem, foram no sentido de encontrarmos um parceiro que aceite o plano de capitalização e de crescimento, porque com elevada probabilidade o mercado de capitais não estaria disponível. Mas quem é que disse ao Sr. Secretário de Estado que o mercado de capitais não está disponível? Então, se abrirem em bolsa, eu como cidadã, se eu quiser que a TAP se mantenha portuguesa, não posso comprar uma ação? E como eu, quantos portugueses não quererão comprar uma ação para que a TAP fique em nossas mãos? Não haverá tantos imigrantes que queiram comprar uma ação da TAP para ajudar a TAP? Então, mas isto não lhes ocorre. Eles acham que nós somos todos especuladores. Estamos todos a pensar no lucro. Estamos todos só a pensar... Deixa-me perguntar ao Dr. Marco António Costa se de facto... Acho que há outras alternativas. O Governo deixou claro que não havia outra alternativa e se enquadrou bem a forma como avançou para este processo numa fase final de mandato. Eu julgo que, mais uma vez, Helena Roseta colocou as questões historicamente com um grande rigor. Só há aqui uma pequena falha na explicação da Helena Roseta, é que o memorando, no ponto 17, à página 8 do memorando original, é dito com toda a clareza que o governo do Partido Socialista assinou esse memorando e escreveu esse memorando, dizia
que se comprometia com a venda total da EDP, da REN e também da TAP. Agora, o que este governo está a fazer é cumprir um objetivo para ver se salva a empresa. A empresa precisa de profundos investimentos, para além da dívida pesada que tem, precisa de profundos investimentos numa nova frota. Precisa de alianças estratégicas para se poder desenvolver em termos da sua rede internacional. E aquilo que nós estamos a... Enfim, eu acho extraordinariamente simpática a ideia que a Helena Roseta lançou de cada português comprar uma ação, mas isso não vai resolver o problema a seguir de ser necessário, para além do capital social que fosse comprado, ser necessário injetar mais dinheiro para garantir a aquisição de um conjunto de meios que são indispensáveis para a TAP. Essa ideia é romântica, é uma ideia simpática, mas não é uma ideia execuível. Infelizmente, este governo não se pode prender a ideias românticas, tem que atuar com rigor e tem que atuar com determinação. E o que nós estamos a procurar fazer é salvar a TAP. Salvar a TAP de fechar, salvar a TAP de ficar inoperacional, salvar a TAP de ter um colapso financeiro. Esta situação, quanto mais tempo passa, mais se agrava, e não foi por acaso que os governos do Partido Socialista, desde 2010, começaram a encarar com grande seriedade a vontade de privatizar a TAP. Mas mais do que isso, já houve uma decisão anterior do governo do engenheiro António Guterres, no sentido de fazer uma fusão da TAP com a Suecer, nomeadamente uma privatização total da TAP. E, portanto, o que nós estamos a falar é que não podemos andar permanentemente nestas hesitações, porque isto paga-se caro. Foi isso que nos trouxe a maio de 2011. E é um conjunto de asneiras e de decisões mal tomadas durante vários anos, que depois foram descobertos pelos portugueses da forma mais brutal, que essas asneiras tinham uma consequência, e essas consequências sentiram-se durante 3 anos. E, portanto, vamos com certeza ter a tolerância sempre total e absoluta do diálogo social com todos aqueles que estão envolvidos nesta matéria da TAP. Vamos com certeza exigir, como partido, o PSD, e eu aqui dou voz a essa circunstância, que haja uma tentativa permanente de conciliação, não sob uma chantagem de uma greve, que é um claro exagero e desproporcionada relativamente às negociações que devem ocorrer. Vamos procurar conciliar todas as partes, mas obviamente o que está aqui em causa é salvar a TAP. Muito bem. Marco António Costa, Helena Roseta, concluímos o nosso tempo. Muito rápido, só para dizer, acho muito extraordinário que esteja a falar em salvar a TAP, quando o governo o que quer é vender a TAP e ver-se livre dela o mais depressa possível. Também acho extraordinário que diga que o governo tem sob um cutelo sobre a cabeça por causa da história da greve, quando quem neste momento tem o cutelo em cima da cabeça são os trabalhadores da TAP. Porque tem uma restrição civil, temos mesmo uma ameaça de privatização. Se a empresa for privatizada. Temos mesmo de concluir este frente a frente. Obrigada aos dois.